Oi, turma. Eu vou explicar para vocês a construção do gráfico da função, tá? Alguns alunos me pediram que estão com um pouquinho de dificuldade ainda, então vamos dar uma repassada nos gráficos da função. Então, eu peguei 3 tabelinhas daqueles gráficos que nós fizemos nas aulas passadas, tá? Peguei lá 3 tabelinhas aleatoriamente e vou explicar para vocês. A primeira tabela, nós temos lá o x e o y. Então, no eixo x eu tenho 0 e menos 1, 1 e 0, 2 e menos 1. Aqui é como se fosse o nosso parzinho ordenado, tá? Toda vez que vocês têm lá, primeiro vem o x, segundo nós marcamos o y. Primeiro eu marco o x, segundo o y. Primeiro eu marco o x, depois o y. Essa é a regra quando eu trabalho com o plano cartesiano. Sempre primeiro marcamos o ponto X para depois marcarmos o ponto Y. O X vai dar a mão para o Y, tá? O nosso eixo X é esse eixo aqui da horizontal. Ele é chamado de eixo das abscissas. O Y, esse eixo da vertical, chamado eixo das ordenadas. A reta numérica, quando eu trabalho, a gente trabalha em ordem crescente. Aqui, como nós usamos sempre valores 0, 1, 2, 3 ou 2, 4, sempre em valores pequenos, eu posso pôr em ordem todos eles, tá? Sempre que eu for marcar uma tabela, eu tenho que organizar os números em ordem crescente, ou seja, é sempre do menor para o maior, do menor para o maior, aqui é o contrário, ok? Vamos lá marcar o nosso primeiro ponto, então. Primeiro ponto, 0 e menos 1. Minha reta x é essa reta aqui, vou marcar. Essa é minha reta y. Então, no meu eixo x, eu vou procurar onde está o ponto 0. Eu venho aqui na reta e vou procurar onde está meu ponto 0. Ele está aqui, ó. Meu ponto 0 está aqui. Então, nele eu vou delimitar, vou pôr a pontinha do lápis. Aí ele fala, é para descer menos 1 para y. Então, eu venho até o menos 1 de y. Vamos marcar esse ponto. Se é 0 para x e menos 1 para y, então quer dizer que o ponto está descendo bem no gráfico, bem no eixo. Então, eu vou até o ponto menos 1. Então, 0 e menos 1. Ali eu faço meu primeiro pontinho. O segundo ponto, ele fala 1 para x, 0 para y. Então, vamos procurar 1 para x. Se é 0 para y, não vai nem para cima nem para baixo. É 0, não anda. Então, ali vai estar o nosso segundo ponto. 1 e 0. O terceiro ponto, 2 para x e 1 para y. Então, eu vou procurar lá no x onde está o 2. Aqui é o 4, 3, o 2 está aqui. Então, vou pontilhar. Ele pediu para encontrar com o ponto 1 de y. Então, vou pontilhar. Lá no 1, eu venho pontilhando, ó. Aonde as duas retas se encontram, como elas se encontraram, o ponto de intersecção das duas retas é o nosso ponto. Tá aqui, ó, que nós marcamos nossa reta. Vocês vão com régua, tá? Pegam do primeiro ao terceiro ponto. Aqui eu fui a mão livre caso você não note, tá? Então, sempre que for fazer gráfico, façam com régua. Outra observação, sempre procuram fazer a lápis, tá? Analisando, eu liguei do primeiro para o segundo, para o terceiro ponto, o que nós conseguimos ver? Que essa reta, ela está subindo. Se ela está subindo, ela está aumentando. Se ela está aumentando, aqui nós já conseguimos perceber que ela é uma reta crescente. Outra observação, como nós estamos trabalhando com função do primeiro grau, toda função do primeiro grau, o gráfico dela tem que resultar em uma reta. Nunca pode dar uma curva, uma meia-lua. Se não está dando uma reta, algum pontinho está errado. Alguma coisa a gente tem que retomar para ver o que está acontecendo. Todo o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, ou uma reta crescente, que vai estar aumentando, ou uma reta decrescente, mas vai ser uma reta, ok? Vamos por segundo exemplo. No segundo exemplo, eu peguei outra tabelinha lá. 0 para x, 1 para y, 1 para x, 0 para y, 2 para x, menos 1 para y. Então, primeira coisa eu vou marcar. Eixo da horizontal é o x, eixo da vertical é o y.
Primeiro ponto, ele falou ali que o primeiro ponto é 0 para x, 1 para y. Então, eu vou pegar o lápis, vou lá no 0 para x e 1 para y. Nós vamos pontilhar até no 1 de y. Então, vai estar bem no eixo. Aonde eu vou marcar o ponto? Eu vou marcar o ponto bem no eixo, tá? Bem aqui. Marcou o pontinho. Vamos para o segundo. 1 para x. Onde está o 1 de x? Tá aqui, ó. 1 de x tá aqui, ó. Então, posiciona a caneta. 0 para y não vai subir, não vai descer. 0 para y. Segundo ponto, 2 para x menos 1 para y. Então, 2 para x está aqui. Lá no 2 eu vou descendo. Evita passar o lápis em cima do número, tá? Menos 1. Vamos descendo, descendo. Aqui está o nosso terceiro ponto. Aí, vocês vão ligar. Ligando, nós vamos ter o quê? Do primeiro, vou começar sempre do primeiro. Então, ao ligar, vocês vão ver que a reta de vocês está descendo. Onde parou, vocês fazem a flechinha. Está indo para baixo. Como a flechinha tá vindo lá, ó, a retinha tá vindo de cima para baixo, ela está descendo, ela está diminuindo. Então, nós falamos que ela é uma função decrescente, tá? Então, vocês podem observar que pelo gráfico a gente consegue analisar se a nossa função é crescente ou se nossa função vai ser decrescente. Tranquilo? Eu fiz mais um aqui, que esse aqui mudando os valores de x, né? Então, os valores de x, menos 2 e 4, menos 1 e 2, 0 e 0. Vamos analisar no gráfico se nós temos alguma situação. Deixa eu voltar ali, isso aqui. No gráfico, depois nós vamos analisar para ver se ele é crescente ou decrescente. Então, primeiro ponto, menos 2 e 4. Eu vou lá no eixo X, eu vou procurar onde está o meu ponto 2. Aqui é 3, 2, menos 1, é menos 2. Então, vamos pegar lá, menos 1, menos 2, tá aqui. Aí, ele falou 4 positivo. Onde que tá o 4 positivo? Tá ali. Então, nossa reta, ele vai subir no menos 2 e encontrar com 4 positivo. Então, mas, professor, ele é negativo. Isso, ele é negativo, ele está do lado esquerdo. Só que o nosso y é positivo. Então, se o y é positivo, ele vai subir. Lá no 4, a gente encontra, ó, o ponto de intersecção deu aqui, ó. Então, aqui é o nosso primeiro ponto. Nosso segundo ponto, ele fala menos 1 vai ligar com 2. Então, menos 1 para quem? Menos 1 para x. Então, eu vou lá procurar onde está o menos 1 para x. Opa, achei. Ele vai ligar com quem? Com o 2 positivo. Então, menos 1 vai ligar com 2. Vamos só fazer a nossa marcação. Sobe no menos 1 para x e liga com menos 2. Aqui está o nosso segundo ponto. O último ponto, 0 para x e 0 para y. Bom, 0 para x está aqui, 0 para y também está aqui. Quando isso acontece, 0 e 0, nós falamos que é a origem do nosso plano, tá? Então, ele vai estar, esse gráfico vai estar passando pela origem. Então, 0 e 0. Esqueci de marcar aqui x e y. Não deixam de esquecendo de vocês. Pronto, nós já temos o primeiro, o segundo e o terceiro pontinho. Pegando do primeiro, vocês vão traçar. Passa pelo segundo, do segundo passa pelo terceiro. A reta está descendo. Aqui não ficou bem centralizado porque eu estou fazendo na mão livre. Descendo, nós temos um gráfico decrescente, certo? Então, de novo, a gente consegue analisar, ó, pela posição da reta, que ela está diminuindo, ela está vindo lá de cima e está descendo. Então, nós temos um gráfico decrescente, tá? Tranquilo, turma? Eu vou postar aqui no Classroom, tá? Para vocês tirarem essas dúvidas. E qualquer dúvida que ainda tiver, vocês podem estar perguntando, tranquilo? Bons estudos, bom final de semana e até terça-feira, nossa próxima aula. Tchau!